Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula prática da disciplina de Planejamento e Organização de UAM. Eu sou a professora Flávia Maronese e vamos analisar, vamos conhecer, vamos praticar na aula de hoje o seguinte assunto: o dimensionamento e os tipos de equipamentos e utensílios que são utilizados em uma unidade de alimentação e nutrição. Ok? Vamos então iniciar conhecendo quais são os objetivos da aula de hoje. Acompanhe comigo. Vamos determinar o dimensionamento correto dos equipamentos. Então vamos praticar, vamos aplicar cálculos que nos auxiliam na determinação de dimensionamento de equipamentos, de utensílios que são utilizados em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, lembrando que nós estamos falando de unidade de alimentação e nutrição e muitas das vezes essas unidades são unidades grandes, são unidades que oferecem um grande número de refeições. Então, o tamanho, a capacidade, o dimensionamento de todos esses equipamentos e utensílios seguem então esse tamanho dessa UAM, a capacidade que essa UAM tem de atender determinados números de trabalhadores, de clientes ou até de comensais, né, que comem então, que fazem a refeição nessa unidade de alimentação e nutrição. Então, quanto maior o número, quanto maior a frequência, quanto mais refeições são produzidas em uma unidade de alimentação e nutrição, maior os equipamentos, maior são os utensílios que são utilizados para a produção, para a preparação de um cardápio e dos alimentos que serão servidos. Então, vamos voltar ao quadro, onde analisamos os demais objetivos. Também vamos treinar a capacidade decisória com base em conhecimento técnico. Então, dependendo do número, do dimensionamento que foi determinado para determinados equipamentos e utensílios, precisamos decidir qual é a capacidade que iremos escolher de um determinado equipamento, ok? Então, nós vamos analisar isso, treinar isso em alguns exercícios, em algumas atividades ao longo dessa aula. Então, treinar essa capacidade de decidir qual utensílio comprar ou qual utensílio escolher para a compra também faz parte da aula de hoje. Conhecer a aplicação das fórmulas de cálculo e raciocínio lógico. Então, nós vamos ter atividades, nós vamos ter exercícios, um roteiro de exercícios com 15 exercícios, onde nos dá, cada exercício vai nos dar peças-chave, informações importantes para que, utilizando o raciocínio lógico e com isso aplicando fórmulas de cálculo que são necessárias para chegar em um dimensionamento, em uma determinação de alguma capacidade de um utensílio ou de um equipamento. E é isso que nós vamos aprender, colocar em prática. Então, treinar esse raciocínio lógico e, com isso, aplicar as fórmulas que nós já conhecemos de cálculos. Então, já conhecemos algumas fórmulas aqui, nessa disciplina de Planejamento e Organização de UAM, porém, algumas fórmulas de cálculo eu trouxe também da disciplina de Técnica Dietética. Então, a disciplina de Técnica Dietética, nós treinamos muitas vezes os índices culinários, os índices para ajudar na determinação de algum fator, de algum ponto importante que precisamos para então dar sequência em um planejamento de um cardápio.
a ficha técnica. Lembra que nós aprendemos a calcular índice de cocção, índice de correção, per capita, porção, tudo isso influencia num planejamento de um cardápio. E um planejamento de um cardápio está envolvido também com os equipamentos, com os utensílios que eu tenho presente em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, dependendo do utensílio que eu tenho, do equipamento que eu tenho uma capacidade de produção. Ou dependendo do cardápio planejado, eu preciso de certos equipamentos e utensílios para essa produção, ok? Vamos então retornar ao quadro e dar sequência na nossa aula. Vamos conhecer qual é o procedimento. Para iniciar o procedimento da aula de hoje, vamos fazer o nosso checklist. Vamos nos organizar antes de dar andamento na aula para que a gente consiga, organizando o nosso material, a gente consiga fazer isso com uma sequência mais lógica e não atrapalhar a nossa linha de raciocínio. Então, a primeira atividade que precisamos organizar é dividir os grupos conforme a disponibilidade de computadores. Então, vocês vão praticar essa aula prática em um laboratório de informática, então, dependendo do número de computadores, se dividam em grupos. Então, vamos realizar muitos cálculos, e aí, se vocês quiserem ficar em dupla, para um auxiliar o outro, confirmar se realmente é o cálculo correto, o resultado correto, pode ser. Se você preferir também fazer individualmente, não tem problema. O que precisamos ter atenção é na disponibilidade dos computadores para ter acesso a todo o material. Precisamos também organizar e ter disponível o livro da disciplina de Planejamento e Organização de UAM. Por quê? Porque é no livro que temos todas as informações que são importantes e que são necessárias para que a gente consiga dar andamento no nosso raciocínio lógico ou para conferir algum cálculo ou alguma informação. Outra atividade importante é o roteiro de exercício. Então, esse roteiro de exercícios são os exercícios que iremos praticar os cálculos, os dimensionamentos dos equipamentos e utensílios. Então, esse roteiro está descrito na aula de hoje. Então, em cada slide eu identifico qual exercício que é, que número de exercício que é, e na sequência vamos resolver aquela situação, aquele exercício. Então, esse roteiro de exercícios são os exercícios, os problemas da aula de hoje. Calculadora, vamos utilizar calculadora. Então, se você não tem ela física em sua mão, pode utilizar então a calculadora do computador ou do celular. Só tenha em mãos e fique atento se você está fazendo o cálculo correto, ok? Folha pautada para você anotar e todas as informações e realizar os cálculos, para que você consiga praticar os cálculos e conseguir entender de que forma é realizada. Então, o meu raciocínio lógico, eu parto de um princípio. Pode ser que você tenha um raciocínio lógico que parta de um princípio diferente, mas o resultado sempre tem que ser o mesmo ou aproximadamente o mesmo para estar correto. Então, utilize a folha pautada, uma folha para você anotar e desenvolver o seu raciocínio lógico. Então, é escrevendo, é anotando que você vai conseguir entender de uma forma mais lógica para conseguir resolver os problemas. Caneta, lápis e borracha para as anotações, o material básico da aula de hoje. Seguindo, o procedimento da aula de hoje será o roteiro de exercícios para o dimensionamento de equipamentos e também de utensílios que são utilizados em uma unidade de alimentação e nutrição. O conteúdo da aula de hoje está disponível na unidade 3, seção 2,
ok? Então, o conteúdo da aula de hoje está disponível em caso de informações, tudo que está envolvido a aula de hoje está disponível na unidade 3, seção 2. O nosso primeiro exercício. Vamos conhecer qual é o exercício e, na sequência, criar um raciocínio lógico e chegar a um resultado. Dimensionar o volume do caldeirão para um restaurante que atende 500 refeições e utiliza como per capita para a produção do arroz uma gramagem, então, de 120 gramas per capita de arroz. Considerando, então, nos deu mais uma informação que o fator de cocção desse arroz é 3. Então, tudo que eu circulei, tudo que eu identifiquei aqui circulando, são informações importantes para que a gente considere e aí crie um raciocínio lógico. Então, destacando é mais fácil de identificar e de criar esse raciocínio. Vamos então iniciar a resolução. Para resolver esse exercício, eu trouxe uma informação para que a gente consiga relembrar sobre o per capita. Então, a gente fala aqui de per capita de arroz. O que é um per capita? Vamos relembrar o que é um per capita. O per capita nós aprendemos lá na disciplina de técnica dietética, que é a quantidade em gramas que é estipulada por pessoa. Então, é a quantidade em gramas para uma pessoa, ok? Do alimento cru e limpo. Então, é a quantidade de gramas para uma pessoa do alimento cru e limpo. Então, do peso daquele alimento que não passou ainda por cocção, não foi ainda preparado. E também, se ele está limpo, ele já passou pelo fator de correção. Então, ele já foi descartado. Alguma parte que não será utilizada durante a preparação já foi descartado neste momento. Então, um per capita é sempre uma quantidade em gramas por pessoa do alimento cru e limpo. Então, do alimento pronto para o preparo. Então, retiradas as partes não comestíveis, como cascas, ossos, excesso de pele no caso de carnes, excesso de gordura, também no caso de carnes, que deve ser considerada no preparo da refeição. Então, relembramos o que é um per capita. Outro fator importante é o fator de cocção, que também treinamos bastante na disciplina de técnica dietética e que eu trouxe aqui para que a gente consiga relembrar o fator de cocção. Ou também conhecido como indicador de conversão ou índice de conversão, o nosso IC, tá? Então, a sigla IC, indicador de conversão, ou FC, fator de cocção, ok? Então, um fator de cocção é utilizado para averiguar a perda ou o ganho de volume e peso que ocorre após o processo de cocção dos alimentos, após o processo de preparo dos alimentos. Ok? Então, relembrando essas duas informações que nós temos aqui nesse exercício e que é muito importante para conseguir dar andamento na questão, no exercício. Dessa forma, conseguimos então chegar à conclusão de que precisamos utilizar a fórmula para determinar a capacidade do caldeirão. Então, precisamos determinar a capacidade do caldeirão e vamos utilizar essa fórmula que está disponível no livro da disciplina de Planejamento e Organização de um ano. Qual é essa fórmula? Per capita, que nós já relembramos o que é,
vezes multiplicado pelo índice de cocção ou fator de cocção, vezes número de refeições que será servida ou que será preparada, ok? Então, essa é a fórmula para determinar a capacidade do caldeirão. Dessa forma, nós conseguimos, então, colocar as informações que nós temos no exercício nessa fórmula. Então, 120 gramas é o nosso per capita, é o que está falando lá no exercício, vezes o fator de cocção ou índice de cocção, vezes 3. Esse resultado também multiplicado por 500, que é o número de refeições que nos informou no exercício. Fazendo esse cálculo, então esse cálculo é simples, não tem segredo, é só multiplicar realmente, tá? Então, 120 vezes 3 vezes 500 vai nos dar um resultado de 180 mil gramas, certo? Então, eu tenho o meu resultado em gramas. Eu poderia também fazer esse cálculo utilizando o per capita, sempre em gramas, mas ele já transformado para quilo. Então, 0,120 quilo vezes 3 vezes 500, eu já teria o meu resultado em quilo, ok? Então, se eu fiz sem transformar para quilo, eu tenho em gramas. Para transformar esse resultado em quilos, eu vou dividir por 1000 e eu vou ter, então, o valor de quilos em quilos da capacidade desse caldeirão. Então, tendo a capacidade desse caldeirão, nós precisamos pensar de uma outra forma. 180 quilos eu tenho para a capacidade desse caldeirão. Porém, em quilos, que seria a minha massa, né, de preparação de arroz, não corresponde à capacidade do caldeirão, que normalmente a capacidade de um utensílio que fala, né, sobre capacidade realmente nos dá, essa informação tem que ser nos dada ou ser transmitida em forma de litros. Então, volume, capacidade do caldeirão é sempre em litros e não em quilos. E para nos ajudar nessa questão, nós precisamos lembrar da seguinte informação. Para elementos com diferentes densidades, devemos utilizar a equação para converter corretamente as unidades. Então, precisamos utilizar a fórmula da densidade. Então, a densidade de um alimento nem sempre é um único valor. Então, eu não posso transformar quilo em volume, em litros, simplesmente fazendo 180 quilos é igual a 180 litros. Nem sempre isso acontece. Isso normalmente acontece com esse valor real, é correto, com a água. Então, a água tem a densidade de 1. Então, 1 multiplicando, aplicando a fórmula da densidade ou a variação da fórmula da densidade, nós vamos chegar a esse resultado. Então, para a água, que tem a densidade de 1, 180 quilos é igual a 180 litros. Mas para outros elementos, para outros alimentos, isso nem sempre, essa conversão nem sempre realizando a densidade, considerando a densidade como 1, tá? O fator da densidade como 1. Então, precisamos aplicar a fórmula da densidade ou a variação da fórmula da densidade. Vamos voltar ao quadro para relembrar o que é, então, a densidade. Nós vimos também em técnica dietética que densidade também é um indicador
culinário. Também é um indicador que podemos utilizar para nos auxiliar em alguma questão. E que questão é esta? A densidade, o cálculo da densidade, o indicador de densidade, é utilizado para calcular a capacidade de utensílios e equipamentos, auxiliando na escolha e aquisição de forma correta. Então, auxiliando na decisão de escolha, na decisão de compra de forma correta. Então, a densidade, o indicador de densidade é sempre bem-vindo nesse momento de determinar capacidade de utensílios e equipamentos, porque ele vai nos dar de uma forma muito mais correta, muito mais precisa, o valor que precisamos identificar, ok? Então, continuando, a nossa fórmula da densidade. Então, a fórmula da densidade é D igual a massa, a densidade igual a massa, que é o M, dividido pelo volume. Uma variação da fórmula da densidade é essa, disponível na sequência. Então, para determinar o volume de um determinado equipamento ou utensílio, nós precisamos saber da massa e vamos então dividir a massa pelo fator ou indicador de densidade, ok? Então, aqui só para a gente relembrar, se fosse considerada água, então eu preciso encontrar o meu volume de água. Então, a massa, eu tenho 1 kg de água e o fator de densidade, o indicador de densidade da água é 1. Esse número de densidade, ele já é conhecido em alguns materiais, então não é um número que a gente precisa fazer cálculos para encontrar. Digitando em um site de busca, densidade de arroz, densidade de feijão, nós temos essa informação, tá? Então, são números que já são conhecidos. Dá para fazer análises e determinar a densidade, mas nesse momento não é o nosso objetivo. Então, vamos somente pesquisar esse fator, esse índice de densidade para realizar os cálculos. Continuando, aplicando então essa fórmula de volume, deixa eu apagar aqui as minhas anotações para ficar mais claro. Utilizando então a fórmula do volume, a variação da fórmula da densidade, eu posso chegar à seguinte conclusão, fazer o seguinte cálculo. O volume é a massa dividido pela densidade. Então, o volume do meu caldeirão, que eu quero descobrir, eu tenho um peso de 180 quilos, que foi o que eu encontrei nesse cálculo, dividido pela densidade ou pelo indicador de densidade, que no caso do feijão que a gente está analisando, é arroz, só relembrar aqui. Arroz, desculpa, só para a gente relembrar aqui, então, é o arroz que nós estamos pesquisando. Então, o fator de densidade para o arroz é de 0,84. Então, buscando na internet ou até no livro de técnica dietética, nós temos lá descrito alguns índices ou fatores de densidade, tá? Então, o do arroz é de 0,84. Fazendo esse cálculo, eu tenho um valor de 214 litros. Então, em um caldeirão que eu tenho uma massa que tem a capacidade para atender uma massa de 180 quilos, eu tenho um volume de arroz de 214 litros, ok? Vamos concluir, então, esse cálculo, essa determinação. Então, eu tenho 214 litros e eu preciso somar
acrescentar nesse valor para conseguir determinar de uma forma mais adequada a capacidade do caldeirão, eu preciso somar, adicionar 10% em cima desse valor. Esse valor de 10% é um valor de formação, o que a gente acrescenta de 10% é a formação de camada de ar. Então, durante o cozimento, durante a preparação, a cocção desse arroz, forma-se dentro do caldeirão uma camada de ar. E eu preciso ter espaço para essa camada de ar. Isso é determinado conforme o nosso livro nos dá essa informação, que eu preciso somar, então, mais 10% nessa capacidade. Então, eu tenho um valor de 235 litros para a capacidade desse caldeirão, ok? Então, em um caldeirão, esse volume de arroz de 180 quilos que eu vou produzir tem a capacidade, então, de 235 litros. Então, quais são as opções de caldeirão que eu posso considerar para adquirir, para fazer a aquisição de um equipamento como um caldeirão? Então, com esse valor calculado, determinado, eu posso chegar à conclusão de adquirir caldeirões de várias formas. De que forma? Dependendo da unidade de alimentação e nutrição, eu vou chegar a uma conclusão. Então, quais são as formas? Eu posso comprar ou adquirir 3 caldeirões de capacidade de 100 litros, que eu vou atender a essa demanda de produção de arroz. Eu posso comprar um caldeirão de 200 litros e um caldeirão de 100 litros. Se eu tiver a opção de caldeirão com 50 litros, eu posso considerar isso no meu cálculo, na minha determinação desse equipamento, desses caldeirões, tendo o volume de certos alimentos, das preparações dos alimentos que são produzidos nesses caldeirões, os alimentos que são previstos ser produzidos nesses caldeirões, eu vou conseguir então ter uma tomada de decisão para a compra, para a aquisição do equipamento correto, ok? Então, vamos voltar ao quadro e dar andamento na nossa atividade. Finalizamos, então, o exercício 1. Vamos iniciar um outro raciocínio lógico, uma outra determinação nesse exercício 2. Ele nos dá a seguinte informação: dimensionar o volume do caldeirão para um restaurante que atende 800 refeições e utiliza como per capita para o alimento feijão preto de 80 gramas. E aí nos dá o fator de cocção ou índice de cocção de 5. Então é a mesma lógica do exercício anterior, só que os números são diferentes. Então, a gente já sabe que para a determinação de um volume de um caldeirão, nós utilizamos essa fórmula de per capita vezes o fator de cocção ou índice de cocção, vezes o número de refeições. Dessa forma, nós já conseguimos aplicar tendo essas informações, conseguimos aplicar essa fórmula, esse cálculo. Então, aqui eu já transformei 80 gramas em quilos, correto? Para não precisar transformar no final do resultado, mas as duas formas está correto. Eu só preciso prestar atenção para dar um resultado em quilos ou em gramas, depende do que pede o exercício ou das alternativas que eu tenho para identificar como correta, certo? Então, aqui já está como quilo, eu vou multiplicar pelo índice de cocção e vou multiplicar pelo número de refeições. Dessa forma, eu tenho um resultado de 320 quilos. Então, o volume desse caldeirão é de 320 quilos até o momento. Eu posso deixar em quilos para identificar um volume de um caldeirão?
nós já vimos que é necessário aplicar, então, a densidade, o indicador de densidade, para ter um valor mais fidedigno, mais correto. Aplicando, então, a variação da fórmula da densidade, eu tenho o seguinte cálculo. Volume é igual a 320 quilos, dividido por 0,81, que é o índice, o indicador de densidade do feijão, ok? Então, 0,81, o meu índice de densidade, eu consigo realizar esse cálculo. Lembrando que essa proporção de quilos, de gramas, eu preciso ficar bem atenta para isso. Por quê? Se eu tenho previsto em quilos, eu preciso fazer essa proporção em um cálculo de densidade, numa variação de cálculo de densidade, eu preciso fazer essa proporção para litros, ok? Se eu tenho esse resultado em gramas, eu preciso fazer essa proporção ser diretamente proporcional. Então, sempre que eu utilizar gramas, eu vou ter a proporção de ml, ok? Então, ml é sempre a proporção para resultados em grama e quilos eu vou sempre usar a proporção de resultado para litros, ok? Então, voltando aqui ao nosso cálculo, 120 dividido por 0,81, eu tenho um valor de 395 litros. Então, agora eu tenho um volume do meu caldeirão. Mas nós vimos também que precisamos adicionar essa formação de ar, da capacidade de ar desse alimento. Então, precisamos adicionar a esse valor 10%. Eu tenho um resultado de uma capacidade de 435 litros para a preparação desse feijão preto, considerando um per capita de 80 gramas para 800 refeições. Então, chegando a esse resultado, eu posso novamente ter o raciocínio lógico de quantos equipamentos, quais as opções de equipamentos de caldeirão que eu vou adquirir, que eu vou comprar. Então, eu vou utilizar 5 caldeirões de 100 litros, eu vou utilizar 2 caldeirões de 200 litros e um de 100 litros. Tudo isso vai depender do equipamento, da unidade de alimentação e nutrição, como nós já vimos anteriormente. Então, esse resultado nos ajuda a chegar a essa decisão de compra, de aquisição de equipamentos. Retornando ao quadro, nós vamos relembrar, na verdade, que no livro da disciplina de Planejamento e Organização de UAM, ele nos traz uma informação diferente do que eu estou praticando aqui com vocês, ok? Então, no livro, ele não aplica a densidade do alimento. Ele considera, então, que a massa de um alimento é proporcional ou equivale a mesma quantidade em volume, em litros, ok? Então, como o livro traz dessa forma, essa forma é uma fórmula muito mais simples de se realizar. Então, aplicando somente a fórmula de per capita vezes o indicador de cocção vezes o número de refeições, eu tenho um resultado, eu só preciso adicionar mais 10%, que é a capacidade de formação de ar desse equipamento. Então, eu tenho um outro resultado. Então, de acordo com o livro, realizando essa fórmula, aplicando essa fórmula do jeito que nos dá a informação de resultado, eu teria 352 litros de capacidade. Então, analisem o quanto é importante considerar a densidade de um alimento, porque 352 litros e 435 litros, nós temos uma diferença um pouco grande
nessa capacidade. Então, poderia influenciar na aquisição de um equipamento, ok? Mas, para a gente ter uma noção dessa capacidade de volume, esse cálculo, essa fórmula de calcular pode ser utilizada, mas eu quis apresentar, eu quis trazer de uma forma muito mais completa, muito mais complexa também. A gente precisa entender outros níveis, né, outras informações que nós já vimos ao longo do curso, para chegar a um resultado mais confiável, mais fidedigno, ok? Então, esses dois resultados podem ser considerados, porém, analisem de uma forma crítica o que vocês, se fosse vocês um profissional nutricionista que tivesse que tomar a decisão de compra de equipamentos, o que você utilizaria? Qual seria a sua decisão de cálculo para ter uma noção de volume do caldeirão, de capacidade de produção de um determinado tipo de alimentos? Ok? Então, essas duas informações serão consideradas como corretas e eu trouxe, então, essas duas formas para que vocês consigam analisar de uma forma crítica. Finalizamos, então, o segundo exercício, vamos iniciar o terceiro. Um caldeirão possui 1 metro de diâmetro, certo? E 0,5 metros de altura. A pergunta é, qual será a capacidade desse caldeirão? Então, qual é a capacidade? Qual é o volume que suporta um caldeirão com 1 metro de diâmetro e 0,5 metro de altura? Vamos, então, iniciar o nosso raciocínio e, para isso, vamos relembrar uma informação muito importante, que é o que é diâmetro e o que é raio. Então, antes de aplicar a fórmula, precisamos recordar isso, para que a gente consiga fazer esse raciocínio de uma forma mais completa. O que é, então, essa medida? A medida de raio e diâmetro está disponível aqui para que a gente consiga identificar. Então, o diâmetro é a medida de uma extremidade. Então, aqui é uma extremidade e aqui é outra extremidade de uma circunferência. Então, um caldeirão, uma panela, um copo tem, então, essa forma de diâmetro, né? Nós temos o diâmetro, conseguimos identificar o diâmetro desses equipamentos e desses utensílios. E identificando o diâmetro desses equipamentos e utensílios, nós chegamos também a um resultado de raio, que o raio nada mais é do que a metade da medida do diâmetro. Então, o raio é o que nós identificamos aqui na cor vermelha. Então, a metade da medida do diâmetro é o raio. Por que a gente precisa relembrar isso? Porque vamos aplicar uma fórmula que nos dá a informação de raio, de diâmetro. A fórmula para determinar a capacidade de um caldeirão, que eu tenho essas informações disponíveis, é essa. Então, volume é igual o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, H é a altura, conforme a gente pode identificar aqui. O V é volume, o π tem um valor já identificado de 3,14, esse valor é fixo. O raio é a metade da minha medida do diâmetro e a minha altura está identificada como essa letra H, ok? Então, essa é a fórmula que podemos utilizar para determinar volume quando a gente tem essas informações de diâmetro e altura de um equipamento. Vamos realizar o cálculo. Então, o volume é igual a π, que é um valor de 3,14, vezes 0,50 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. E como eu cheguei a esse valor de raio?
o raio é metade da medida do diâmetro e eu tenho a informação nesse exercício que o diâmetro é de 1 metro. Então, se eu tenho 1 metro de diâmetro, metade desse valor vai ser o meu raio e eu vou fazer isso ao quadrado, vezes 0,50, que é a altura do meu caldeirão. Primeiramente, precisamos fazer, então, se não é uma calculadora científica, precisamos encontrar o valor, esse valor ao quadrado, tá? Do raio ao quadrado, que está identificado nessa posição. Então, eu vou repetir o π. Eu achei, então, que na verdade, eu achei não, eu calculei que 0,5 ao quadrado é 0,25 e eu vou multiplicar pela altura, que é 0,50. Eu tenho um resultado em metros cúbicos, ok? Então, sempre que eu aplico essa fórmula, essa fórmula de volume, o meu resultado vai ser sempre em metros cúbicos. Para transformar em litros, vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? Então, fazendo isso, nós realizamos mais um cálculo e o valor que eu tenho é de 392,5 litros, é a capacidade desse caldeirão. Então, eu posso aproximar, então de 392,5 litros, eu posso aproximar esse valor e chegar à conclusão ou ter um raciocínio lógico e um resultado de aproximadamente a capacidade desse caldeirão é de 400 litros, ok? Então, nós vamos realizar outros exercícios com esses cálculos. Então, prestem atenção, façam com calma esses cálculos. Então, não apenas copiem esses cálculos, pratiquem para que vocês consigam entender a forma da realização do cálculo e criar esse raciocínio lógico, ok? Dando sequência, então, a nosso quarto exercício. Tomando como parâmetro 1 minuto para servir 10 refeições, com tempo total disponível de 4 horas para servir 4.800 refeições. Quantos balcões seriam necessários? Então, quantos balcões térmicos, que é onde a comida precisa ser mantida sobre temperatura, né? Precisa controlar essa temperatura quando a preparação já está pronta. Então, quantos balcões térmicos seriam necessários para atender 4.800 refeições em 4 horas? Então, é um raciocínio lógico e aplicando a regra de 3, nós vamos conseguindo criar esse raciocínio e chegar a um resultado. Então, em 1 minuto, eu sirvo 10 refeições. É possível isso, o exercício nos deu essa informação. Eu tenho 4 horas para servir 4.800 refeições. 4 horas seriam 240 minutos. Então, esse 240 é relacionado, é o proporcional em minutos de 4 horas. Então, se aqui eu tenho minutos, eu preciso fazer a regra de 3 também em minutos. E aqui vou encontrar o número de refeições que é necessário servir. 240 vezes 10 dividido por 1. Então, o meu X é de 2.400 refeições. Então, eu já sei que em 4 horas, para servir 4.800 refeições, quantos balcões eu preciso? Eu já sei que eu consigo
2.400 refeições em 4 horas. Então, vamos fazer o seguinte cálculo. Se 2.400 refeições é a capacidade para um balcão, na verdade, um balcão atende 1.200 refeições, ok? Essa informação já é encontrada, já é fixa. Um balcão, eu sirvo, então, 1.200 refeições. Quantos balcões eu preciso para servir 4.800 refeições? Então, nós precisamos realizar esse cálculo, onde 4.800 refeições multiplicado por 1 dividido por 1.200 refeições, eu tenho um valor de 4 balcões, ok? Então, essa é a determinação, é o resultado que nós chegamos, realizando o raciocínio lógico e aplicando os cálculos, chegamos a essa conclusão que precisamos de 4 balcões para servir 4.800 refeições em 4 horas. Assim, finalizamos o raciocínio desse exercício. Vamos para o próximo. Sabe-se que nesse balcão seriam servidos 160 quilos de feijão em cubas com capacidade de 40 litros. Quantos recipientes serão necessários? E para 300 quilos de arroz num recipiente de 30 litros. Então, aqui vamos dividir esse raciocínio em 2 partes. Vamos fazer o cálculo primeiro do feijão. Precisamos considerar a densidade desses alimentos, então vamos aplicar a variação de fórmula da densidade, onde para determinar um volume de 160 quilos de feijão com um feijão com a densidade de 0,81, fazendo essa divisão, esse cálculo, eu tenho um valor em volume de 198 litros, ok? Então, uma cuba de feijão tem a capacidade de 40 litros, certo? Isso, o exercício nos trouxe essa informação. Quantas cubas eu preciso ter de feijão para atender um volume de 198 litros de feijão? Aplicando a fórmula, regrinha de 3, 198 vezes 1 dividido por 40. Então, o meu resultado é 4,95. Então, eu não tenho como ter 4,95 cuba, eu não tenho como cortar um pedaço da quinta cuba. Então, eu tenho aproximadamente, eu preciso aproximar esse resultado para ter um número de unidades de cuba. Então, aproximando 4,95, eu chego à conclusão que eu preciso de 5 cubas de feijão, ok? Vamos agora para o raciocínio do arroz. Para 300 quilos de arroz, em um recipiente, uma cuba de 30 litros. Então, aplicando a fórmula, eu chego ao volume, a massa de 300 quilos de arroz, vezes a densidade do arroz, que é 0,84, eu tenho um volume de 357 litros nessa cuba. Então, em uma cuba de arroz, eu sei que eu sirvo 30 litros. Tem a capacidade de colocar em uma cuba 30 litros, nessa cuba. Quantas cubas de arroz eu preciso para 357 litros de arroz? Então, aplicando a regra de 3, eu tenho um valor de 12 cubas de arroz. Então, esse é o resultado da cuba de arroz. Então, a gente conseguiu chegar a 5 cubas de feijão e 12 cubas de arroz. Cubas é um equipamento que é utilizado para servir os alimentos em balcões térmicos. Então, nós temos disponíveis os balcões térmicos e
para organizar os alimentos, nós temos cubas com os alimentos. Então, o alimento é mantido sobre a temperatura correta nesses balcões térmicos e aí eu posso ir trocando essas cubas conforme vai acabando o alimento ou adicionando mais alimento conforme a necessidade. E para saber quantas cubas é necessário, realizamos esse cálculo. Porém, eu posso ter menos cubas? Eu posso, mas eu vou ter que ter uma pessoa responsável para lavar a cuba e colocar mais alimento, ou para simplesmente ir acrescentando mais alimento naquela cuba que está disponível no balcão. Então, tudo depende de uma forma de localização, de capacidade, de organização, de gestão de uma unidade de alimentação. Então, tudo isso influencia nessas questões. Voltando ao quadro, vamos continuar nas nossas atividades. Sabe-se que um serviço prepara em média 400 kg de frango assado e que existem 4 horas disponíveis para esse preparo. Um fornecedor ofereceu um forno de capacidade de produção de 15 quilos em 30 minutos. Quantas câmeras e fornos, são necessários para a produção total, então, de 400 quilos de frango? Vamos aplicar uma regra de 3, onde eu identifico que 15 quilos eu preparo em 30 minutos, em um forno com capacidade de 15 quilos, eu preparo em 30 minutos. Quantos quilos eu consigo preparar nesse forno em 4 horas? Então, 140 minutos é o equivalente a 4 horas. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho um resultado de 120 quilos. Então, em 4 horas é possível fazer esse frango assado. Para concluir, chegar a um resultado, eu sei que um forno, então, tem a capacidade de 120 quilos em 4 horas, ou em 240 minutos. Quantos fornos eu preciso para um total de 400 quilos de frango assado? Aplicando a regra de 3, eu tenho um valor de 3,33 fornos. Então, novamente, eu não consigo ter 3,33 fornos. Eu não consigo adquirir esse número. Então, eu vou aproximar. Esse número vai ter que ser aproximado para 4 fornos, porque se eu aproximar para menos, que é 3 fornos, eu não vou conseguir atender essa demanda de frango, de 400 kg de frango, em 4 horas. Eu vou precisar de menos quantidade de frango, então, de quilo de frango, ou vou precisar de mais horas para o preparo. Continuando o nosso 7º exercício, quantos balcões de distribuição serão necessários para atender um restaurante industrial com 3.600 refeições que são atendidas no horário das 11 a 13 horas? Então, sendo que são servidas 10 refeições por minuto. Então, considerando que são servidas em 1 minuto 10 refeições. Então, em 1 minuto, eu consigo servir 10 refeições. Eu tenho um período de 2 horas, então, das 11 ao meio-dia, 1 hora, e do meio-dia a 1, 2 horas, ok? Então, desta forma, eu tenho 2 horas, eu tenho 120 minutos. E eu quero saber quantas refeições eu consigo, então, servir. Realizando a regra de 3, eu chego a um valor de 1.200 refeições, então, em 2 horas. Um balcão, eu atendo 1.200 refeições. Eu tenho que atender 3.600 refeições. Quantos balcões eu preciso para atender esse número de refeições? Novamente, regrinha de 3, eu tenho um valor, então, de 3
balcões. Então, esse já deu um valor exato e eu consigo, então, ter esse resultado de uma forma mais completa. Não preciso aproximar. Continuando, o nosso 8º exercício, um restaurante industrial atende 1.200 horistas e 400 mensalistas no almoço, na refeição do almoço. Consomem 110 gramas per capita de arroz. Então, nós já relembramos o que é per capita. Dimensione a capacidade do caldeirão, considerando que o índice de cocção é de 2. Então, vamos aplicar a fórmula. Então, a fórmula a gente já viu anteriormente em outros exercícios. Então, eu vou aplicar a fórmula e vou ter um resultado, que nesse caso é de 352. Eu vou aplicar a variação da fórmula da densidade, porque é um preparo de um arroz. Então, eu tenho em quilos, eu quero saber a capacidade em litros desse caldeirão. Eu tenho, então, um valor de 419 litros, certo? Continuando esse cálculo, esse raciocínio, eu preciso adicionar 10% para a formação de ar nesse caldeirão. E aí eu tenho um valor de 461 litros. Realizando a fórmula de acordo com o livro, de uma forma bem mais simplificada, simples, aplicando a fórmula, eu preciso apenas adicionar a formação de ar desse equipamento e eu tenho um valor de 387 litros. Então, novamente, analise e observe o resultado de duas formas diferentes de calcular, só que não estão erradas, apenas essa do livro está de uma forma mais simples, mais simplificada. E aqui nós já consideramos um indicador de densidade que deixa o nosso cálculo mais exato, a nossa decisão será bem mais exata. Nono exercício. Uma UAN atende 1.500 horistas que comem em um per capita de 80 gramas de arroz. Dimensione a capacidade do caldeirão, considerando um índice de cocção de 2. Aplicando a fórmula, eu vou ter, então, a minha massa, eu preciso conhecer o meu volume, então, esse seria o meu volume de 286, somando 10%, adicionando 10% de formação de ar desse equipamento, eu chego a um valor de 315 litros. De acordo com a fórmula e o raciocínio apresentado no livro, eu tenho, então, um volume de 264 litros. Então, analisem mais uma vez esses dois resultados e para que vocês consigam entender e ir criando esse raciocínio e verificar o que é necessário apresentar de cálculo, o que é necessário tomar de decisões para a realização desse cálculo ou a realização de uma aquisição de um equipamento ou dimensionamento de capacidade desse equipamento. O nosso 10º exercício, um caldeirão possui 0,8 metros de diâmetro e 0,72 metros de altura. Qual deve ser a capacidade do equipamento e a quantidade de arroz que pode ser preparado considerando um índice de cocção de 2,5. Então, lembrando que o raio é metade do meu diâmetro, aplicando a fórmula de volume, eu tenho um valor em metros cúbicos, eu preciso transformar em litros e eu tenho então aproximadamente 370 litros ou aproximadamente 360 litros. Então, depende muito, aproximar esse valor depende muito do equipamento, do caldeirão, da decisão que você vai analisar e criar essa decisão de aquisição. Então, para esse caldeirão, eu tenho a capacidade
de aproximadamente 370 litros. 11º exercício, sabendo-se que uma frigideira basculante de 40 litros prepara 300 bifes por hora e a de 60 litros produz 400 bifes por hora. Uma unidade de alimentação e nutrição que possui os dois equipamentos produzirá 3.500 bifes em quantas horas? Então, vamos desenhar esse raciocínio. Se em uma hora eu consigo produzir 700 bifes, mas como que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu somei os dois equipamentos que eu tenho disponível. Eu tenho um equipamento com a produção de 400 bifes e eu tenho um equipamento com a produção de 300 bifes. Então, utilizando esses dois equipamentos disponíveis, eu produzo 700 bifes em uma hora. Quantas horas eu preciso para produzir 3.500 bifes? Fazendo a regra de 3, eu chego a um resultado de 5 horas que eu preciso para produzir, então, utilizando esses dois equipamentos com essa capacidade para a produção desse bife. O nosso 12º exercício, a capacidade média de produção de uma fritadeira de 20 litros é de 7 quilos de batata palito em 30 minutos. Para preparar 1.400 porções com um per capita de 120 gramas, utilizando 2 fritadeiras, qual é o tempo gasto na preparação? Então, vamos criar esse raciocínio da seguinte forma. Eu tenho 1.400 porções para preparar. Eu tenho um per capita de 0,120 quilos. Então, eu já transformei aqui em quilos, ok? Então, eu tenho um per capita em 120 gramas, eu transformei em quilos para já ter o resultado em quilos. Eu tenho, então, que preparar 168 quilos de batata palito. 168 quilos de batata palito dividido por 2 fritadeiras, que é o que eu tenho disponível, eu preciso, então, eu consigo preparar 84 quilos de batata palito nessas 2 fritadeiras. Em 30 minutos, eu sei que eu consigo produzir 7 quilos de batata palito. Quantos minutos eu preciso para produzir 84 quilos de batata em cada equipamento? Aplicando a regra de 3, eu chego à conclusão e a um resultado de 360 minutos é o que é necessário. Transformando em horas, eu tenho um resultado de 6 horas, ok? O nosso próximo exercício. Considerando que uma UAM possui um forno elétrico onde se prepara a câmara aproximadamente, que se prepara por câmara aproximadamente 16.200 gramas de frango em 25 minutos. Quantas câmaras serão necessárias para assar 350 quilos de frango em 3 horas? Novamente, uma regra de 3. Então, transformando 16.200 gramas em quilos, eu tenho 16 quilos e 200 gramas. Eu consigo preparar isso em 25 minutos nesse forno elétrico. Quantos quilos eu consigo preparar? Em 180 minutos, que é o equivalente a 3 horas. Eu consigo, então, preparar 117 quilos de frango em 3 horas. Um forno, eu tenho a capacidade, então, de produção em 3 horas de 117 quilos. Quantos fornos eu preciso para preparar 350 quilos de frango? Eu chego a um resultado de 3 fornos são necessários, são suficientes para o preparo, considerando as informações apresentadas nesse exercício. Próximo exercício.
o nosso penúltimo exercício, quantos quilos de feijão serão possíveis preparar em um caldeirão com capacidade de 300 litros, sabendo que o índice de cocção do feijão é de 3. Vamos aplicar aqui novamente a fórmula da densidade, a variação da fórmula da densidade para descobrir o volume. Na verdade, para descobrir a massa. Então, nós não vimos ainda essa variação, não aplicamos ainda essa variação de fórmula, mas a outra variação de fórmula da densidade, para descobrir a massa, eu tenho um resultado da multiplicação do volume vezes a densidade. Nesse caso, então, eu tenho uma capacidade em volume de 300 litros e eu tenho a densidade do feijão de 0,81. Fazendo esse cálculo, eu tenho uma massa, então um peso de 243 quilos de feijão. 243 quilos de feijão. Eu preciso somar, desculpa, aqui tá menos, somar, tá? Então, eu preciso adicionar 10% para a formação de camada de ar desse equipamento. Então, eu tenho, desculpa, não tá certo. Vamos voltar a esse raciocínio aqui. Eu vou tirar a formação de camada de ar para descobrir, então, o quanto de feijão eu consigo preparar, ok? Então, aqui está certo, de 243 quilos, que é a capacidade, então, do equipamento. Eu tiro 10%, porque é a formação de camada de ar. Eu tenho uma massa, então, um peso de 219 quilos, ok? Então, é dessa forma esse raciocínio desse exercício. E aí, eu preciso utilizar mais uma fórmula que a gente já conhece, que já viu em técnica dietética. O peso do alimento cru é a divisão do peso do alimento cozido dividido pelo seu índice de cocção. Então, eu tenho que o peso do meu alimento cozido é de 219 quilos e eu vou dividir pelo meu índice de cocção e eu tenho um valor de 73 quilos de alimento cru. Então, 73 quilos de alimento cru é o que eu consigo preparar, então, nesse caldeirão com capacidade de 300 litros, considerando um fator de cocção de 3. E finalizando o nosso último exercício, uma UAN serve 2.000 refeições por dia com peso bruto de 0,9 quilos, então 900 gramas por refeição. Qual deve ser a capacidade em metros quadrados de uma câmara refrigerada para o tempo de estocagem de um período de 7 dias? Sabendo que a capacidade da câmara é de 240 quilos de produto bruto por metro quadrado. Então, esse raciocínio é da seguinte forma: 2.000 refeições vezes, então, para encontrar o quanto eu preciso produzir de refeição por dia. Não é volume, um peso realmente, a massa que eu produzo, então, em um dia. É 900 gramas por refeição, peso bruto da refeição. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho 1.800 quilos, então, de alimento em um dia. Continuando esse raciocínio, se uma capacidade de 240 quilos sustenta 1 metro quadrado, quanto que eu preciso para 1.800 quilos de alimentos? Quantos metros quadrados eu preciso para armazenar por dia? Fazendo a regra de 3, eu chego então a esse resultado de 7,5 metros quadrados em um dia. Então, em um dia, 7,5 metros quadrados, eu tenho 7 dias, então, de estocagem. O meu tempo de estocagem é de 7 dias.
eu tenho que descobrir, então, quantos metros quadrados eu preciso para armazenar esses alimentos em 7 dias. Fazendo esse cálculo, eu tenho um valor, então, de 52,5 metros quadrados. Então, aproximadamente 52 metros quadrados ou 53 metros quadrados. Então, dessa forma, nós conseguimos fechar o raciocínio lógico, fazer os cálculos, então, eu trouxe aqui todos os resultados e todas as fórmulas de dimensionar, de conseguir dimensionar o volume, a capacidade de um equipamento ou de um utensílio, mas eu não quero que você simplesmente copie ou simplesmente siga as minhas orientações, as minhas informações. Eu quero que você pratique realmente para que você consiga ter esse raciocínio lógico, construir esse raciocínio lógico e na hora que você precisar realmente aplicar, você vai conseguir realizar essa atividade, ok? Vamos então para o resultado da nossa aula prática. Como resultado desta aula, que é a nossa terceira aula prática, eu quero que você apresente os resultados corretos a partir dos cálculos que foram solicitados no roteiro de exercício para o dimensionamento de equipamentos e utensílios. E eu quero que você também construa um questionamento que levem a um aprendizado e a aquisição do conhecimento. Então, eu não quero que você apenas siga a minha aula e preste atenção na minha aula. Eu quero que você preste atenção no meu raciocínio, na minha aula, só que na hora de praticar, eu quero que você realmente coloque a mão na massa, pesquise no livro, pesquise na minha aula, mas entenda de uma forma, criando esse raciocínio lógico para que você consiga analisar de uma forma crítica todos os resultados, ok? Eu agradeço então a sua participação e até a próxima aula.